Irmãos, a paz do Senhor. Quero tirar a palavra aqui, vou ser rápido e breve. Meu celular não tá bom, fica travando aqui, às vezes tem que voltar tudo de novo. Então vou ser objetivo. Em Marcos 11, eu quero tirar essa palavra aqui que fala da entrada triunfal de Jesus, né, em Jerusalém, onde ele vai entrar no templo. Só que eu quero que você dê a sua atenção, irmão. Essa palavra aqui é muito forte. Eu tenho ministrado essa palavra hoje dentro da empresa. Teve pessoas ali que vinham para ouvir, alguns faz cara feia, faz parte. Jesus não disse que a gente seria amado, ele disse que a gente seria odiado. Estou ciente de tudo. Tem gente que zomba, é normal isso aí, a gente vai passar por isso. Mas é necessário a gente passar por isso. Só que resumindo, eu estava pregando essa palavra hoje dentro do vestiário. Um monte de gente ouviu, comecei a pregar alto para todo mundo ouvir. E eu lembro que no momento que estava pregando, uma pessoa sentou no banco, começou a chorar. E a pessoa falou: Deus está te usando para falar comigo. A melhor coisa que tem é isso. É quando a pessoa fala: Deus está te usando para falar comigo. Então percebe, se eu parasse de pregar por causa de zombaria, não ia acontecer isso. Filho, toda vez que Deus vai te usar, sempre o inimigo também vai se levantar. Isso é fato. Só que resumindo, presta atenção agora. Oh glória. Só que o maior é Deus. Presta atenção agora em nome de Jesus. Olha, está escrito em Marcos 11. Foi essa palavra que eu preguei hoje. Eu quero compartilhar com você pela misericórdia do Senhor. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, na qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Diga: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Olha que tremendo. Percebe que Jesus, ele está em Betfagé e Betânia. A Bíblia diz que Jesus, ele vai dar uma ordem para 2 dos seus discípulos. Ele vai dizer assim: ó, vocês vão entrar no povoado. Percebe, irmão? Presta atenção. Jesus, ele não entra no povoado. Ele vai dizer para os discípulos ir adiante. Percebe que ele falou assim: vocês vão entrar no povoado e vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, na qual ninguém jamais montou. Percebe que Jesus falou assim: ó, vocês vão encontrar um jumentinho preso. Aquele jumentinho está aprisionado. Ninguém montou. Já parou para perguntar por que Jesus quer aquele jumento? Por que Jesus queria aquele animal? Sabe por que Jesus quer aquele animal? Porque tem uma promessa para se cumprir. Onde está escrito isso? Lá em Zacarias 9:9, no Velho Testamento. Olha o que Zacarias profetizou acerca de Jesus. Isso aqui é o profeta Zacarias profetizando. E olha o que Zacarias disse. Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulta em Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado no jumento, cria da jumenta. Peraí, então presta atenção. Lá em Zacarias 9:9 está escrito: o profeta Zacarias profetizou que Jesus viria montado no jumentinho. Então percebe, essa promessa, essa profecia é uma promessa antiga. Essa profecia é uma profecia antiga. Está no Velho Testamento. Só que percebe que Deus vai cumprir ela aqui no Novo Testamento. Quem vai presenciar essa promessa se cumprindo é Marcos. Marcos relatou que Jesus montou no jumentinho. Agora percebe, presta atenção. Então percebe que aquele jumentinho que estava aprisionado tinha uma promessa para se cumprir nele. Por isso que Jesus falou assim: vocês vão entrar naquele povoado e vocês vão encontrar o jumentinho amarrado. Traga ele aqui. Por que Jesus quer aquele jumento? Porque Zacarias falou que ele viria montado no jumento. Então percebe que aquele jumento tem uma promessa para se cumprir. Só que o jumentinho estava preso. Eita, eu vou falar. Filho, o diabo está aprisionando pessoas que têm promessa. Filho, por isso que eu falo para você, irmão. Por isso que o inimigo te aprisiona em vício. Porque você tem promessa. Só o que está atrapalhando você de não viver a promessa é o que está te prendendo. Eu vou repetir isso aqui, presta atenção. Presta atenção nisso, irmão. Olha o que Deus me fez entender. Eu falei: então percebe que o jumentinho, ele está amarrado, ele está preso. Percebe que Jesus tem algo para cumprir aquele jumentinho. Zacarias profetizou que o Senhor viria montado no jumentinho. Só que o estado do jumentinho é como? Ele está preso. Jesus falou: o jumentinho está preso. Traga ele aqui. Então percebe, tem uma promessa, mas está preso. O que está atrapalhando você é os vícios. Tem coisa que está atrapalhando a promessa de Deus na tua vida. Deus quer cumprir, mas você está preso. Você está aprisionado na droga, na bebida, na prostituição. Deus quer te libertar para cumprir a promessa que tem na tua vida. Eita glória, aleluia. Presta atenção nisso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Oh glória a Jesus. Percebe que Jesus falou assim: ó, vocês vão entrar lá e vocês vão ver o jumentinho amarrado. Então percebe, aquele animal que está amarrado tem uma promessa para se cumprir nele. Tem algo profético na vida daquele animal. Só que ele está preso. Já parou para pensar? O que está atrapalhando a promessa de Deus na tua vida é o que está te prendendo.
Tem coisa te prendendo, é necessário se libertar. Oh, glória. Aleluia. Eita, glória. Eita, glória. Eita, Jesus. Oh, glória. Então percebe, oh, glória. Então percebe que aquele jumentinho, ele está preso. Só que eu acho bonito, olha o que Jesus falou. Vocês vão entrar lá, vão encontrar um jumentinho amarrado, na qual ninguém jamais montou. Olha o que Jesus falou. Ninguém montou naquele jumento. Por quê? Porque ninguém quer jumento. Naquela época, os homens andavam a cavalo, filho. Ninguém queria jumento. O jumentinho era um animal ali descartado pela sociedade. Era um animal desprezado. Por quê? Porque ninguém queria jumento. Você toma leitura, você vai ver que Davi, você vai ver que Naamã, os homens andavam de cavalo, filho. Você vai ver lá em Atos 9, você vai ver Saulo também. Irmãos, a Bíblia diz que os homens andavam a cavalo. Só que Jesus não. Jesus escolheu um jumentinho. Agora perceba um detalhe. Jesus está mostrando a humildade dele. Porque Zacarias falou que o justo e humilde viria montado no jumentinho. Jesus está mostrando que ele é humilde. Ele veio montado no jumentinho. Então percebe, o Senhor dos Senhores mostrando a humildade dele. Aí você vê o ser humano hoje querendo se achar. Se nem Jesus, meu filho, se achou. Por que você está se achando, filho? Tem humildade. A Bíblia diz que o Senhor dá graças aos humildes, mas mantém distância do soberbo. Eita, glória. Aleluia a Deus. Agora percebe um detalhe, oh glória. Percebe um detalhe, percebe que Jesus, ele falou assim, traga aquele jumentinho aqui, na qual ninguém jamais montou. Percebe que Jesus escolhe aquilo que ninguém quer. Eu vou repetir, oh glória. Percebe que Jesus, ele falou assim para os discípulos, ó, vocês vão entrar lá e vão encontrar um jumentinho amarrado. Ninguém jamais montou. Então percebe que Jesus falou, ninguém montou naquele jumentinho, ninguém utilizou, porque ninguém quer jumento. Só que o Senhor falou, desamarra e traga aqui, porque eu quero. Deus escolhe o que ninguém quer. Para pensar, por que Deus escolheu em você? Quando ninguém te quis, Ele te quis. Quando você foi rejeitado, Ele te aceitou. Filho, o que Davi falou? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O que Deus falou na boca de Isaías? Deus falou assim, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Todavia, ainda que ela me esquecer de você, eu não me esquecerei, oh glória. Eita glória, oh glória, aleluia, oh glória. Oh irmão, olha que oh glória. Olha o que Deus falou na boca de Isaías. Deus falou para Isaías, ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, ainda que uma mãe venha se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Deus não se esquece, Deus não desampara, Deus não abandona. Percebe que Deus escolhe o que ninguém quer, filho. Oh glória. Só que percebe um detalhe. Percebe que aquele jumentinho estava ali, preso. Ninguém dava nada para aquele jumento. Ou imagina aquelas pessoas olhando para aquele animal, sabe, desprezando, mas mal sabia que Jesus ia montar nele. Porque tem pessoas que olham para mim e para você, até julga, te aponta, nem sabe quem você é. Mas o importante, filho, eita glória, é a promessa que Deus tem na sua vida. Pode perceber, o Senhor tinha algo para cumprir naquele jumento, só que ele estava preso. Então percebe que as pessoas nem davam credibilidade para aquele jumentinho. Estava ali, ninguém dava nada para aquele animal. Só que percebe quando Jesus monta nele. Imagine comigo uma coisa. Para pensar, irmão, tenta entender a história. Imagina o jumentinho preso, ninguém dando nada para ele, olhando para aquele animal inválido. Aquele animal que aos olhos humanos não servia para nada. Só que Jesus falou o quê? Traga ele aqui porque eu tenho algo para cumprir nele. Tem pessoas que olham para mim e para você não dá nada, mas mal sabe a promessa que Deus fez na minha e na tua vida. Toma cuidado para quem você julga, quem você aponta, quem você desacredita. Cuidado. Eita, eu vou falar, Jesus. Pode perceber. Só que uma coisa que eu acho tremendo, presta atenção. Olha o que Jesus falou. Quando vocês encontrar o jumentinho, vai estar amarrado. Desamarra ele e traga até aqui. Traga até mim. Por quê? Porque para mim cumprir o que tem na vida dele, naquele jumentinho, o que está escrito em Zacarias 9:9, para que eu viria montar no jumentinho, tem algo para cumprir nele, só que ele está preso. Desamarra ele, traga aqui. Olha que tremendo. Para Jesus cumprir a promessa que tem na vida daquele jumentinho, vai ter que fazer o quê? Desamarrar ele. Então percebe, para Deus cumprir a promessa que tem na tua vida, você vai ter que se libertar. Enquanto você não se libertar, está impedindo a promessa de Deus na tua vida. O que está aprisionando você, está impedindo. É necessário se libertar para Deus cumprir. Enquanto você estiver se apegando no pecado, Deus não vai cumprir. Deus só vai cumprir quando você se libertar. Quando você soltar isso. Quando você soltar o vício. Aí Deus vai cumprir. Eita Jesus, eu vou falar, Jesus. Agora presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Só que olha o que Jesus falou, presta atenção. Jesus falou assim, quando vocês entrar no povoado e vocês desamarrar o jumentinho, e alguém perguntar assim, por que vocês estão fazendo isso? Diga, o Senhor precisa dele.
Aí a Bíblia diz que os discípulos foram, como Jesus falou. Aí olha, está escrito no 4. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado, junto do portão. Enquanto estavam amarrando, alguns dos homens que estavam ali perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus tinha dito. Irmãos, olha a revelação que Deus me deu. Espera aí. Perceba um detalhe. Enquanto o jumentinho estava preso, ninguém questionava, ninguém falava nada. Mas quando os discípulos foram soltar o jumentinho, o que os homens falaram? Ei, por que vocês estão soltando o jumentinho? Os discípulos falaram assim: o Senhor precisa dele. Então percebe, vou repetir isso aqui. Enquanto o jumentinho estava preso, ninguém falava nada. Mas quando decidiu libertar o jumentinho, os homens questionaram: por que você está soltando ele? Ou seja, aquele animal que não estava incomodando, enquanto estava preso, não estava incomodando, mas quando se libertou, começou a incomodar. Aprenda, todas as vezes que Deus tiver algo para a tua vida, o inimigo sempre vai se levantar. Porque o inimigo não quer que você seja liberto, ele quer te aprisionar. Pode perceber, o jumentinho estava preso, tinha uma promessa para se cumprir. Mas quando soltaram para cumprir a promessa, o inimigo se levanta. Por que você está soltando o jumentinho? Deixa ele aí. Por que está soltando? Aí o que os discípulos falaram? O Senhor precisa dele. Então percebe, Jesus quer algo com esse jumentinho. O Senhor quer algo, então por que você está questionando? Percebe, filho, o inimigo só se levanta com aqueles que Deus tem algo. Filho, o diabo não se levanta contra a vida de qualquer um. Ele só se levanta com aqueles que Deus tem algo. Vou te provar na Bíblia, onde está escrito isso? Apocalipse 12. Você vai ver que a Bíblia fala que o dragão, que chama diabo, Satanás, ele desce. Só que a Bíblia diz, antes dele descer, a palavra do Senhor afirma que ele vai batalhar com aqueles que dá testemunho de Jesus e se mantém fiéis nos mandamentos. Então percebe que está escrito em Apocalipse, que ele vai lutar com aqueles que dá testemunho de Jesus e tem os seus mandamentos. Ele se levanta com aqueles que pregam, que obedecem. São eles, filho. Por que você acha que o inimigo se levanta contra mim e contra você? Porque a gente dá testemunho da palavra, a gente prega, a gente é obediente. O inimigo só se levanta, filho, com aqueles que de fato são de Deus. Eita, aquele que de fato Deus tem algo com ele. Olha o jumentinho, estava preso ali. Ninguém estava se opondo àquele jumentinho. Mas quando os discípulos foram libertar o jumentinho para Jesus montar, começaram a questionar. Percebe, por que você está soltando? Deixa ele aí. Eita, Jesus. É assim, filho. O inimigo não quer que você viva a promessa que Deus tem na sua vida. Só que é necessário você romper isso. Não deixa nada atrapalhar o que Deus tem na sua vida. Não deixa. Você quer ver uma coisa? Quando Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os homens falaram? Cala-te, não vai te ouvir. Só que Bartimeu gritou ainda mais. Bartimeu está ensinando: eu não vou deixar ninguém pedir o que Deus tem na minha vida. Eu vou gritar ainda mais. Ainda que vocês mandam se calar, eu vou falar ainda mais alto. Porque eu quero chamar a atenção dele. Oh glória. Agora percebe que aquele jumentinho estava preso ali. Estava aprisionado, ninguém se levantava contra aquele jumentinho. Mas quando os discípulos estavam desamarrando, os homens falaram: ei, por que você está prendendo ele? Por que você está soltando ele? Aí os discípulos falaram que o Senhor precisa dele. Então deixaram. Por que deixaram? Porque quando falou que o Senhor, que é Jesus, precisava dele, deixaram ir. Por quê? Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. Pode até tentar, mas quando Deus quer, ninguém pede. O que Deus falou em Isaías 43:13? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então percebe que aqueles homens ali até tentaram impedir o jumentinho de ser solto. Mas quando falaram: o Senhor precisa, então deixaram. Porque ninguém pode pedir o que Deus tem que fazer, filho. Ninguém pede no agir de Deus, ninguém pede. Quando Deus quer, ninguém pode pedir. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção nisso. Olha que negócio tremendo. Você vai ver que eles trouxeram o jumentinho até Jesus. E Jesus montou nele, como está escrito em Zacarias 9:9. Então percebe, a promessa se cumpriu de Zacarias 9:9, falando que Jesus ia vir montado no jumento. Só que percebe, para a promessa se cumprir, os discípulos tiveram que soltar o jumentinho e levar até Jesus. Eu vou repetir, para a promessa de Zacarias 9:9 se cumprir, tiveram que soltar o jumentinho e levar até Jesus. Vai ter que se libertar e ir até ele para a promessa se cumprir. Você está entendendo, filho? Deus quer fazer, mas vai ter que se libertar e vai ter que buscar ele para poder se cumprir a promessa. Porque percebe que os discípulos soltaram o jumentinho e levaram para Jesus. E Jesus montou nele. E a promessa de Zacarias 9:9 se cumpriu. Olha que tremendo. E a Bíblia fala que os homens puseram manto no jumentinho e Jesus montou. Percebe, manto na Bíblia significa autoridade. Capa na Bíblia significa autoridade. Então percebe, para colocar autoridade, para receber autoridade, teve que libertar o jumentinho e ir até Jesus. Então percebe, quando o jumentinho é libertado, eles levam até Jesus. E a Bíblia fala que os homens colocaram manto no jumentinho e Jesus montou em cima. Então percebe, a autoridade só foi dada quando o jumento se liberta. Filho, Deus só vai te dar autoridade e unção quando você de fato se libertar. Deus tem algo para derramar na tua vida, mas só vai se cumprir quando você de fato se libertar. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.